Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho é compreendido a partir da recordação do Evangelho do domingo passado, porque está na sequência, não diretamente, mas está na sequência. Jesus tinha atravessado o mar, subido ao monte, levantando os olhos, viu a multidão e começou a dialogar com os discípulos. Onde vamos encontrar pão para dar para essa multidão? E eles então retrucam. Nem 200 moedas dariam para dar um pão para cada um, são 5.000 homens. Então, quando lhe apresentam um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, ele então dá graças, manda que se distribua e faz a multiplicação dos pães. Naquele evangelho, o cenário inicial é que as multidões seguiam Jesus porque viam os sinais que ele fazia em favor dos enfermos. E no final, depois da multiplicação dos pães, diz o texto que ao verem este sinal, diziam: este é o profeta que devia vir ao mundo. Mas então, quando queriam fazer dele rei, ele percebeu e se retirou. Novamente se retirou para o monte. Ora, Jesus atravessa o mar novamente e a multidão vem atrás dele. E então Jesus, ao ouvir o questionamento, quando chegaste aqui, vai dizer: vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Sinais. Lá no começo, iam atrás de Jesus porque viam os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Depois da multiplicação dos pães, eles, vendo o sinal, disseram que ele era o profeta esperado e desejaram proclamá-lo rei. Agora, Jesus diz a eles: vocês estão me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes e ficastes satisfeitos. Quer dizer que eles então não viram os sinais. Quer dizer que o sinal da multiplicação dos pães não serviu de sinal. Serviu só
para satisfazer a fome. Não enxergaram nenhuma lição nisso. Tanto que, quando Jesus continua o diálogo e diz que eles devem trabalhar pelo pão que não passa, mas que dá a vida, eles então perguntando, mas trabalhar como? Que obras devemos fazer? E ele diz, a obra é que acrediteis em mim. E então eles dizem, que sinais ou que sinal fazes para que acreditemos em ti? Pedem novamente um sinal. Poderia Jesus ter dito para eles, mas e os milagres feitos em favor dos doentes, que atraíram a multidão? E a multiplicação dos pães, ainda pedem algum sinal? Porque Jesus sabia muito bem que tudo que tinha feito ali não tinha servido de sinal. O sinal só é sinal se for compreendido. À medida em que alguém faz um sinal para o outro e o outro não entende, aquilo ali não foi sinal nenhum. Não serviu para comunicar. E não serviu não porque ele não tenha valor de sinal, mas porque os que deviam ver o sinal não entenderam. Jesus, na multiplicação dos pães, não estava, com perdão da palavra um pouco chula, não estava querendo montar uma padaria e passar a fornecer pães. Nem estava pretendendo ser o rei deles para dizer agora, e se vocês me exaltarem, não vou deixar vocês passarem necessidades mais. Não era nada disso. Era para que eles entendessem a lição que ele queria transmitir. A Eucaristia, já que a referência é verdadeiramente explícita, né? Mesmo aqui, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Então, a referência é eucarística. Comungar por comungar não significa nada. Para comungar é preciso que a gente pretenda estar em união com Deus. Pretenda viver a Eucaristia que a gente recebe. Do contrário, ela não é sinal. Embora seja sacramento, mas é um sacramento que não terá eficácia em nós. Não porque carece de eficácia, mas porque nós não acessamos os frutos que este sacramento pode trazer. Então, é preciso que a gente seja capaz de ter um olhar eucarístico para que a Eucaristia seja compreendida, saboreada e para que dê frutos em nós. E então eles como que desafiam Jesus. Que sinal fazes? Nossos pais no deserto comeram o pão. Aquele era o sinal. O pão que desceu do céu. Talvez pudessem dizer, esse pão que o Senhor nos deu não veio do céu. O Senhor pegou do menino que tinha lá 5 pães. Mas não desceu do céu. Pois realmente o sinal não serve para quem não quer entender, nunca serve. Para quem quer entender, tudo é sinal. A mão de Deus está em tudo. E então Jesus retruca e diz, não foi Moisés quem deu o pão do céu. Aquele pão não era pão do céu. Pode até ter sido mandado por Deus como uma providência, como uma graça, sim. Mas aquele pão sacia a fome do corpo, não sacia a fome do espírito. Aquele lá é o pão que você come para matar a fome do corpo. Mas a gente não precisa só de satisfazer as necessidades para viver. Se fosse assim, todo mundo que tem dinheiro era feliz. E não é assim. Às vezes até as pessoas cada vez mais procuram ter mais dinheiro porque exatamente não se satisfazem. Tentam multiplicar as alegrias e as posses para ter uma sensação de felicidade. Na realidade, quem está pleno não depende do dinheiro, dos bens ou dos prazeres para ser feliz. É capaz de ser feliz até mesmo na dor,
até mesmo na privação. Então Jesus diz: não foi Moisés quem deu o pão da vida, o pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu é aquele que dá a vida ao mundo. Quem dá este pão, que dá a vida ao mundo, é meu Pai. Então eles pedem a ele: então dá-nos deste pão. E ele diz: eu sou o pão da vida. Nós precisamos nos alimentar de Jesus, porque é ele que dá a verdadeira vida. Mais do que a comida, nós precisamos de um sentido e de uma direção. Nós precisamos compreender quem somos e precisamos ter esperança, ter alegria, ter paz. E isso é Jesus quem nos dá a verdadeira alegria, a verdadeira paz e a verdadeira vida. Mas é necessário que Jesus não tenha de fazer sinais para que a gente acredite. É necessário que a gente veja que Jesus é o próprio sinal. Basta Ele. Ele é o sinal, Ele é o pão, Ele é a palavra. Rezemos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.